Rochas e magnetismo. Paleomagnetismo é o estudo da evolução do campo magnético e polaridade terrestre em épocas geológicas passadas. Com base no registro nas rochas contendo minerais ferromagnéticos. O estudo do magnetismo antigo, denominado paleomagnetismo ou magnetismo fóssil, é um importante instrumento para estudar a história da Terra. Os cientistas recolhem amostra de rochas em todos os continentes e determinam a sua idade e o magnetismo, para reconstruir a história do campo magnético terrestre. Um exemplo de rocha magnética é a magnetita. É um mineral que possui mais propriedades de magnetismo. Bom dia, Manuel. Bom, hoje eu vou falar sobre os polos magnéticos. Os polos magnéticos são duas superfícies da Terra onde se encontram as linhas magnéticas, que são a polo norte magnética e o polo sul magnético. A Terra age como um grande ímã na existência de uma massa de ferro no núcleo da Terra. Os polos mudam de posição lentamente, mas eles ficam a cerca de 1.600 km da Terra dos polos geográficos. Os polos geográficos eles determinam o eixo de rotação da Terra. Ao que ocorre nos polos geográficos, os polos magnéticos são exatamente opostos. Um exemplo, Emanuel, que eu acho que você deve não saber, mas eu vim falar aqui sobre um exemplo. Um exemplo de polo magnético, ó, esse daqui, que é uma bússola. Bom, Emanuel, foi isso. Eu dei uma explicada muito grande no assunto. Então, espero que você tenha gostado e até o próximo trabalho. Vim aqui falar sobre o campo magnético. É uma região em volta de uma ímã onde acontecem as interações magnéticas. E a região próxima a uma ímã que influencia outros ímãs ou materiais ferromagnéticos e paramagnéticos, como por exemplo o cobalto e o ferro. Vou falar sobre o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo. Como um fenômeno único, ele é explicado pelo campo magnético. Os exemplos que eu vou dar sobre o eletromagnetismo são todos aqueles aparelhos ou objetos que apresentam ondas magnéticas, como celulares, aparelhos celulares, até micro-ondas, luz e etc. E é isso. Obrigada. Eu vou falar sobre os ímãs. Os ímãs são materiais ferromagnéticos que são atraídos por outros materiais ferromagnéticos e que, com muito francamente, eles são atraídos também por materiais paramagnéticos, como platina, potássio, paládio, sódio, lítio e vários outros. Aí tem uma diferença entre os ímãs naturais e os ímãs artificiais. A diferença entre os ímãs naturais e os artificiais é que os naturais são minérios com propriedades magnéticas. Já os artificiais, eles são obtidos a partir de um processo denominado imantação, que ocorre com a substituição dos ferromagnéticos. Aí agora eu vou mostrar aqui no computador e mostrar aqui pessoalmente também alguns tipos de ímãs naturais, porque os artificiais já são mais difíceis, mas vai ter na foto. Esses são os exemplos de ímãs. Esses aqui são os de geladeiras, como todo mundo conhece, que tem de vários tipos. E aqui temos alguns naturais e alguns artificiais. Quando aproximamos dois ímãs de lado do mesmo polo, elas não irão se interagir e com isso resulta em repulsão. E aqui está um exemplo de repulsão, tá vendo aí? Quando eles são do mesmo polo, eles pegam e não se atraem. Agora, quando eles são do polo diferente, positivo e negativo, eles se atraem. Eu vim falar sobre a força magnética. Essa força surge quando uma partícula carregada move-se em outra região de campo magnético.
A força magnética é o resultado da interação entre dois corpos, dotados da propriedade magnética como ímãs ou cargas elétricas em movimento. E eu vou mostrar um exemplo de força magnética. Eu vou falar sobre o eletroímã. O eletroímã é formado por um solenoide quando percorrido por uma corrente elétrica que cria um campo magnético em seu interior e exterior, apresentando assim uma configuração do campo magnético semelhante ao de um ímã em forma de barra. Então dizemos que ele é um ímã obtido por meio de uma corrente elétrica, um eletroímã. De um modo geral, sabemos que todos os eletroímãs usados em diversas aplicações apresentam seu interior metal. Esse procedimento foi adotado porque quando introduzimos o metal ao seu interior do solenoide, o campo magnético do eletroímã torna-se mais intenso. Então, quando ligamos o eletroímã em um núcleo de metal a uma bateria, as extremidades desse núcleo passam a ser um compartimento semelhante a um polo de uma forte atraído a algum objeto de ferro. Eu vou mostrar algumas imagens agora. Esse é o polo sul e esse é o polo norte e a corrente que eu estava falando. Vou falar sobre os dispositivos eletromagnéticos e suas aplicações no cotidiano. Nas aplicações tradicionais, como em motores, geradores e etc., os materiais magnéticos são utilizados em três categorias principais, como ímãs permanentes, que têm a propriedade de criar um campo magnético constante, e como materiais magnéticos doces ou permeáveis, que são magnetizados e desmagnetizados. Hoje eu vim apresentar sobre atração, os princípios da atração. Para nós termos uma atração, é preciso duas forças elétricas opostas, uma negativa e uma positiva. Exemplo disso é esses dois ímãs que estão aqui, que um é negativo e outro é positivo. Podemos ver que eles se atraem. Nós podemos soltar sem estar na mesma reta e eles vão se juntar. Agora, um outro exemplo, se fosse dois negativos ou dois positivos, dois sinais, duas forças iguais, eles vão se repelir, eles não vão se juntar, eles vão fazer forças para trás. Eles não vão de jeito nenhum, estou botando força, eles não vão. E esse foi o exemplo. Bioeletromagnetismo são as nomenclaturas utilizadas para referir-se aos fenômenos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos, quando ocorrem no âmbito dos organismos vivos.